Está no ar o programa Redescobrindo a Reforma, produzido pela TV Mackenzie para comemorar o aniversário de 500 anos da Reforma Protestante. Foi em 31 de outubro de 1517 que Martinho Lutero, segundo vários historiadores, pregou as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Com isso, Lutero conclamava a todos para uma volta à centralidade da palavra de Deus na pregação e na prática da vida cristã. Mas a reforma não tratou apenas de questões religiosas. Ela teve também implicações econômicas, políticas e sociais e contribuiu grandemente para a educação e as artes. No programa de hoje recebemos uma pessoa muito simpática, muito amiga. Trata-se do professor Dr. Antônio Maspoli, que é doutor em Ciências da Religião, professor do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da Universidade Presbiteriana Mackenzie e é também doutor em Psicologia, com vários livros já publicados. E é um prazer, professor, recebê-lo aqui hoje no programa Redescobrindo a Reforma. Dr. Paulo Romero, é um grande prazer estar nesse programa, que faz parte de uma série de programas sobre os 500 anos da Reforma, pela atualidade da Reforma, pela atualidade do tema. Parabéns pela iniciativa da parte da Universidade Mackenzie e do CEFT, do Dr. Marcelo Bueno. Eu acho que o assunto está na pauta. Parabéns para essa turma também. Eu claro. Concordo com você, professor. Professor, eu sei que você está no meio de uma pesquisa sobre o pensamento político e social Sim. em Martinho Lutero e em João Calvino. Sim. E eu quero começar a nossa entrevista hoje perguntando qual foi a influência, como se deu a influência de Santo Agostinho nesses reformadores. Paulo, quando nós falamos da reforma, na verdade, nós falamos da reforma no contexto do Renascimento, né? Que o Renascimento foi um retorno aos clássicos. Em termos de reforma protestante, retornar aos clássicos foi exatamente retornar ao Novo Testamento, especialmente ao apóstolo Paulo, e retornar a Santo Agostinho. E eu destacaria em Santo Agostinho duas obras que influenciaram muito. Lutero era agostiniano, mas Sim. Lutero foi profundamente influenciado por Agostinho e Calvino também. Quanto ao pensamento político, eu destacaria a Cidade de Deus, né? Sim. Que, na verdade, do meu ponto de vista, é uma reinterpretação da República de Platão, feita a partir de uma teologia bíblica do Novo Testamento, das concepções agostinianas, mas lá tem muitas ideias de Platão também. Então, a Cidade de Deus, que prefigurava o mundo construído sobre a égide de Deus, sobre todas as coisas, né? Então tinha a cidade construída pelos filhos de Deus em oposição à cidade construída pelos filhos deste século, pelos filhos deste mundo. Quando nós vamos ler o pensamento de Lutero e o pensamento de Calvino, nós vamos encontrar com toda certeza o pensamento de Agostinho lá. Agora, professor, quais foram as bases bíblicas ou as bases doutrinárias, né? E teológicas que orientaram o pensamento de Lutero e de Calvino? Quando esses dois reformadores, Lutero e Calvino, se voltam para Paulo e se voltam para a patrística, especialmente para Agostinho, eles se deparam com conceitos que seriam absolutamente revolucionários perante o mundo de então. É bom lembrar que no Natal de 800, o Papa, concentrando todo o poder político, né, espiritual e temporal nas suas mãos, ele coroa o Carlos Magno, imperador do Sacro Império Romano Germânico. E a partir de então, era Deus, o Papa, o rei e o resto, né? E quando Lutero e Calvino se voltam para a Bíblia Sagrada, Lutero vai falar, por exemplo, no sacerdócio universal dos crentes, que vai dizer que todos os homens podem falar. Todos têm valor. Todos têm valor e todos podem falar diretamente com Deus, quando, como e onde quiserem. Veja, os homens não podiam falar nem com o Papa. E aí Lutero iguala todos, dizendo que eles podem falar com Deus. E Calvino, quando fala de Deus como o soberano de todas as nações, que a doutrina da soberania de Deus repousa naquela expressão bíblica de que Deus é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, Calvino fala dos homens como um reino, dos filhos de Deus, dos eleitos de Deus, como um reino de sacerdotes. Então, veja bem, por um lado, Lutero iguala todos os homens. Por outro, Calvino coloca os homens na dimensão de filhos de Deus, herdeiros de Deus
e cidadãos do reino dos céus. Então, para o mundo medieval, que era um mundo de castas, você tinha o clero, a nobreza, né, a plebe e os servos da gleba, e uma hierarquia extraordinária representada pela hierarquia católica romana. Que era rígida. Rígida, dos papas, dos cardeais, dos bispos, dos prelados. E aí vem dois reformadores que dizem, olha, o homem tem acesso direto a Deus e é cidadão do reino de Deus. Olha, isso por si só é uma revolução. Por quê? Porque obrigatoriamente o Papa passa a ser contestado, né? E eu acho que aí começa o grande dilema do pensamento político, tanto de Lutero quanto de Calvino, porque eles precisam contestar a figura do Papa, porque havia assumido todo o poder no céu e na terra, e ao mesmo tempo precisam preservar a autoridade secular. Professor Maspoli, também nós sabemos aí que o pensamento de Lutero e Calvino evoluiu, o conceito de dois reinos, né? Sim. Como é que se deu essa questão da separação entre igreja e Estado? A gente sabe que é possível até falar em religião e política. Agora, igreja e Estado pode gerar uma controvérsia. Então, qual seria o pensamento deles, o conceito de Lutero e Calvino, nessa questão de dois reinos e a separação entre igreja e Estado? Daqui a pouco, logo depois do intervalo. Precursores da Reforma. Se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Santo Agostinho. Agostinho de Hipona viveu entre os anos de 354 a 430 e foi um dos principais teólogos da cristandade. Ensinou sobre a salvação e a graça divina. Seu pensamento influenciou profundamente a visão do homem medieval. Estamos de volta ao programa Redescobrindo a Reforma e hoje entrevistando o professor Dr. Antônio Maspoli. Professor, lhe perguntei antes do intervalo sobre o conceito de dois reinos em Lutero e Calvino, o secular e o espiritual, e a separação entre Estado e Igreja. Como se processou isso? Paulo, no início, tanto Lutero quanto Calvino reafirmaram o pensamento político do apóstolo Paulo em Romanos, especialmente em Romanos 13, 1 e 2, quando Paulo afirma peremptoriamente, taxativamente, que todo poder, né, vem de Deus e que todo homem deve ser sujeito à autoridade como representante deste poder que vem de Deus. Mas à medida que a reforma avança, que surgem as perseguições à igreja, as guerras, a noite de São Bartolomeu e outros conflitos, os reformadores se veem na necessidade de estabelecer limites e redefinir os limites das autoridades espirituais e secular. E aí Lutero publica uma obra que chama-se Sobre a Autoridade Secular, onde ele distingue o reino espiritual do reino secular. Mas Lutero vai atribuir toda a autoridade, todo o poder sobre o reino espiritual a Deus. Não é mais o Papa, não é mais a figura do clérigo. O clérigo perde relevância, perde importância. Quem ganha relevância é Jesus Cristo, é Deus, é o Espírito Santo. Mas Lutero vai afirmar toda a autoridade secular na figura do rei, do imperador. Mas ele não avança muito, é uma proposta muito tímida. Calvino vai mais longe. Calvino propõe um governo que seja um governo democrático. Ele propõe um governo nos moldes da República, né, e também da Cidade de Deus, que tenha que os altos magistrados sejam nobres, reis, imperadores, príncipes, mas que na base, no baixo magistrado, como ele falava, os magistrados inferiores, sejam representantes do povo. Então, Calvino é o primeiro a falar numa democracia, no mundo ocidental, que tenha representantes do povo. E é óbvio, ele reafirma o pensamento de Lutero também, né? De que
a autoridade espiritual é absoluta de Deus, e nisso o Calvino é bem mais radical, porque a doutrina da soberania de Deus não deixa dúvida de que quem governa o mundo mesmo é Deus, quem governa o universo é Deus, e o príncipe, ou o rei, ou o magistrado superior, ele entra nesta composição política como um representante de Deus enquanto estiver subordinado a Deus, a palavra de Deus e as leis. Então a distinção entre igreja e Estado fica muito mais clara no pensamento de Calvino que no pensamento de Lutero. Professor Máspoli, falemos então agora da resistência, né? A resistência ao Estado em Lutero e Calvino. Isso. Parece-me que tem uma frase de Vitor Hugo que diz assim: uma nação de cordeiros terá um rebanho de lobos. Então, valendo-me dessa frase, quero lhe perguntar, segundo os reformadores, quando é lícito resistir a um governo corrupto, a um governo cruel? Quando é lícito? Sim, Lutero resistiu muito a essa ideia, né? Certo. Até surgirem as guerras entre católicos e protestantes, e até o imperador Carlos V, né, o eleitor da Saxônia, e apoiar os católicos. Porque o eleitor da Saxônia, o imperador Carlos V ficou em cima do muro. Mas quando começa a guerra, ele apoia os católicos. Aí Lutero também desce do muro e diz que é lícito resistir, Lutero fala isso, resistir ao governo cruel. Mas não aprofunda muito. Certo. Mas nas Institutas da Religião Cristã, no capítulo... Do Calvino. Nas Institutas da Religião Cristã do Calvino, no capítulo 20, parágrafo 33 e 34, e no prefácio de Atos dos Apóstolos, do comentário de Atos de Calvino, e também no capítulo 17 do comentário de Atos de Calvino, e na carta a Francisco I, que aparece no prefácio das Institutas da Religião Cristã, Calvino não deixa dúvida que o rei, qual é o magistrado que deve ser respeitado? É aquele que é absolutamente submisso a Deus, que é submisso à palavra de Deus e que é submisso às leis, à Constituição. Então, Calvino não deixa dúvida que quando um magistrado começa a legislar em causa própria e ele se mostra cruel e corrupto, é lícito ao súdito resistir ao governo cruel e corrupto. Só que, naquele momento, Calvino propõe a resistência, que essa resistência deveria ser feita pelos magistrados do povo, né? Lembra daqueles magistrados eleitos pelo povo? Então Calvino vai dizer, olha, no primeiro momento ele vai dizer assim, quem deve resistir em nome do povo é o magistrado. Mas convenhamos, Paulo, no mundo medieval, né? Um mundo teocrático, autocrático, oligárquico, né? Alguém dizer que é lícito resistir ao governo cruel e corrupto... É muita coragem. É muita coragem e, ao mesmo tempo, Lutero e Calvino, e especialmente esse pensamento de Calvino, é de uma atualidade extraordinária. Calvino e Lutero foram redescobertos pelos grandes pensadores políticos, pelos filósofos da política, como Ketin Skinner, por exemplo, nas Fundações do Pensamento Político Ocidental, que é um livro de 900 páginas, 300 dedicadas ao calvinismo, mostrando da atualidade do pensamento político de Calvino, não só que propõe já embrionariamente uma distinção clara entre igreja e Estado, né? Porque Lutero propõe uma distinção entre o reino civil e o reino espiritual. Sim. E fica complicado para o leigo entender o que é reino espiritual, porque fica identificado no pensamento de Lutero com a igreja invisível. Certo. Mas no caso de Calvino, ele não fala só da distinção entre reino espiritual e secular, não é só a igreja invisível, ele fala da distinção entre igreja e Estado. E cabe à igreja, né, de certa forma, pregar a palavra de Deus, afirmar a vontade de Deus perante a sociedade, e cabe ao Estado preservar a liberdade religiosa. Sim. Porque o que estava na pauta mesmo, tanto no pensamento político de Calvino, quanto no pensamento político de Lutero, era a questão da liberdade religiosa. E é muito preciosa. Dr. Máspoli, quais as consequências do pensamento
política e social de Lutero e Calvino para a formação do Estado moderno. Daqui a pouco, logo depois do intervalo, fique com a gente. Entre a Bíblia e a Espada, uma análise da filosofia e da teologia política em João Calvino, de Gerson Leite de Moraes. A obra apresenta uma perspectiva da filosofia e da política no pensamento do reformador João Calvino. O autor indica uma trajetória que ajuda a captar a lógica do Estado moderno e as origens da vida igualitária e laica que marcaram a existência livre desde Calvino. Estado e religião. Uma análise à luz do direito fundamental à liberdade de religião no Brasil, de Wallace Tesh Sabaini. Este livro tem por objetivo ampliar a discussão sobre o direito fundamental à liberdade de religião, contribuindo para a reflexão sobre efetividade e eficácia desse direito. Estamos de volta ao programa Redescobrindo a Reforma e hoje entrevistando o professor, doutor Antônio Maspoli. Doutor Maspoli, quais foram as consequências do pensamento político e social de Lutero e Calvino para a formação do Estado moderno? Paulo, é bom lembrar que a reforma instaura a religião do livro, né? Só vale o que está escrito no Velho e no Novo Testamento, porque a Bíblia passa a ser a única regra de fé e prática do protestantismo. Essa ideia de que tudo precisa estar expresso num contrato social vai influenciar o pensamento de Locke e Hobbes, né? Com toda certeza. Sim. E aí você tem a fundação do Estado moderno, que deve se basear num contrato social e no império das leis. Então, a ideia de que a autoridade deve estar subordinada à Constituição da República, né? Onde é república, a Constituição do Império, como no caso da Inglaterra. Essa ideia é uma ideia reformada, é uma ideia calvinista. Por quê? Porque para o protestante não vale a ideia de um direito natural. O protestante não acredita em direito natural. Quem acredita em direito natural é católico, né? Por causa da teologia natural. Para nós, o direito tem que estar expresso em lei. Se nós retomarmos aquela discussão da fundação do Estado moderno, que é um Estado controlado pelo povo ou pelos magistrados eleitos pelo povo que Calvino propõe, sim, nós vamos ter então a gênese do Estado moderno e que quem diz isso são historiadores do porte de Ketin Skinner, como eu já citei aqui, que é um dos mais lidos no mundo de hoje. Então nós vamos ter nas Institutas da Religião Cristã, lá no capítulo 4 das Institutas da Religião Cristã, a gestação do Estado democrático, que é o Estado onde a lei é que impera, né? O Estado democrático é o império das leis. O respeito absoluto à Constituição, o respeito absoluto às leis e o respeito absoluto à autoridade que respeita as leis. Okay. Esse é o centro do pensamento calvinista, é o cerne do pensamento calvinista. Professor Maspoli, nós estamos atravessando no Brasil um momento muito delicado. Sim. Hoje nós temos problemas seríssimos na área da educação, da saúde, da segurança pública, em muitas áreas. O Brasil hoje é uma nação sofrida, mas nós sabemos que a causa principal de tudo isso é gerada por uma crise maior, que é a crise moral. Nós somos vítimas hoje de uma corrupção endêmica no Brasil. E, portanto, a gente precisa muito de um despertamento ou de um borbulhamento da ética na nossa nação. E eu gostaria que você, então, nos falasse sobre a ética em Lutero e em Calvino, a ética política e social, e que contribuição poderia dar à nossa nação. Olha, o momento que o Brasil está vivendo, né, mergulhado nessa crise de paradigmas éticos e morais imenso,
é um momento que representa bem o que o Calvino propôs e queria. Por quê? Porque quem está resolvendo essa situação são os juízes da primeira instância, são os magistrados inferiores de Calvino. Né? Curiosamente, não são ainda os superiores, porque ainda não chegou lá no Supremo Tribunal Federal como deveria, mas vai chegar. Mas nós estamos vendo aqui como o modelo calvinista funciona. Eles talvez nem saibam disso, mas Calvino esperava que os magistrados da primeira instância, da segunda instância, é que deveriam reagir à corrupção, e isso nós estamos vendo no Brasil de hoje. Agora, nós estamos muito longe do que Lutero e Calvino prefiguravam em termos de ética. Como assim, professor? Porque eles pregavam a busca pelo bem comum. Okay. O bem era o que era melhor para a coletividade. Okay. Né? E a corrupção é exatamente o avesso disso ou o inverso disso, porque tudo que nós vivemos hoje, Paulo, mostra que por trás da corrupção existe o império do egoísmo. Exatamente. Né? São pequenos grupos que se beneficiam de bilhões, de milhões, contra o bem comum. Né? Em detrimento do sofrimento de outros. Em detrimento do sofrimento, especialmente dos mais pobres, que são privados da educação, da saúde, da moradia. E aí, quando você pega e lê, tanto em Lutero quanto em Calvino, a base da ética ser a busca do bem comum, parece também que é uma mensagem muito atual e que parece que é desconhecida na cultura brasileira e na sociedade brasileira. Talvez uma solução para essa crise venha quando cada um de nós descobrirmos que não basta eu encontrar a minha própria felicidade em termos econômicos e políticos, se a maioria vai sofrer. Sim. É melhor que a maioria ou que todos encontrem um caminho para reconstruir a identidade, a própria ética, né? Que todas as vezes que a gente traz a ética para o debate é porque ela está fora, né? E eu sou muito otimista. Eu acho que talvez o Brasil esteja se passando a limpo e é um momento, especialmente de igrejas protestantes reformadas, voltarem para esses valores da reforma, que são valores evangélicos, né? Fazer aos homens aquilo que quereis que eles vos façam. Isso é um valor evangélico. Também acho, professor, que as igrejas precisam agir como sal da terra e luz do mundo, como disse Sim. Jesus no Sermão do Monte, não é isso? Sim. E a igreja, ela, num país como o nosso, ela goza de plena autonomia para pregar a palavra de Deus, né? Eu acho que esse é um ponto que nós ainda podemos nos orgulhar e agradecer a Deus, é que o pregador, ele ainda pode ser fiel às Escrituras Sagradas. E ele pode, então, resgatar esses valores evangélicos que são absolutamente desconhecidos da cidadania brasileira. Porque a reforma protestante foi um movimento da palavra. Né? Exatamente. As transformações aconteceram por causa da palavra. Não foi assim, professor? É só a Escritura, né? A palavra de Deus em Muito bem primeiro lembrado. lugar. Só a Escritura. Só a Escritura. É a palavra de Deus em primeiro lugar. Professor Antônio Máspero, muito obrigado pela sua participação. O programa Redescobrindo a Reforma agradece a sua vinda, a sua entrevista, que trouxe muitos esclarecimentos. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua caminhada e muito sucesso também na sua carreira acadêmica. E Deus abençoe a todos vocês, agradecemos a audiência e até o próximo programa. Coleção Fundamentos Cristãos. Obras acadêmicas com visão cristã de mundo. Educação escolar cristã. História, conceitos e práticas pedagógicas. Organizado por Davi Charles Gomes. Da abordagem histórica da educação cristã às questões filosóficas da prática educacional, livro destinado a educadores de instituições de ensino que buscam a excelência na educação aliada à cosmovisão cristã reformada.
Entre a Bíblia e a Espada, uma análise da filosofia e da teologia política em João Calvino, de Gerson Leite de Moraes. A obra apresenta uma perspectiva da filosofia e da política no pensamento do reformador João Calvino. O autor indica uma trajetória que ajuda a captar a lógica do Estado moderno e as origens da vida igualitária e laica que marcaram a existência livre desde Calvino. A primeira igreja protestante do Brasil, Igreja Reformada Potiguara, de 1625 a 1692, de Jaqueline de Souza. A obra relata o surgimento da primeira igreja protestante em solo brasileiro, fruto da ocupação holandesa no Nordeste, de 1630 a 1654. A Igreja Reformada Potiguara nasceu da união de índios e holandeses reformados e vem ser a primeira igreja evangélica indígena das Américas. Protestantismo e História, Brasil e França na visão de Émile Leonard. Organizado por Marconi Bezerra Carvalho, o livro reúne artigos do renomado historiador francês, que foi professor da Universidade de São Paulo de 1948 a 1950. A obra é indicada para historiadores, teólogos, estudantes, pesquisadores e interessados na história do protestantismo no Brasil. Calvino e a influência de seu pensamento. Ensaios brasileiros sobre Calvino e Calvinismo. Organizado por Davi Charles Gomes e Augustus Nicodemos Gomes Lopes, a coletânea de ensaios aborda a vida e a obra de João Calvino, sob a perspectiva da tradição protestante calvinista. Precursores da Reforma. Se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Santo Agostinho. Agostinho de Hipona viveu entre os anos de 354 a 430 e foi um dos principais teólogos da cristandade. Ensinou sobre a salvação e a graça divina. Seu pensamento influenciou profundamente a visão do homem medieval.